Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de administração e a partir de agora nós vamos começar o nosso curso de questões voltado para o concurso do Cefet. Beleza? Bem, vamos agora começar a nossa primeira questão. O enunciado diz o seguinte: de acordo com Barreto, tecnicamente a administração constitui em fazer as coisas da maneira mais adequada possível, com o mínimo de recursos humanos, financeiros e materiais, com o intuito de alcançar objetivos. Para tal, quem administra precisa exercer algumas funções. Dentre elas, letra A, utilizar excessivamente recursos financeiros? Não. Se eu utilizar em excesso os recursos financeiros, eu vou acabar comprometendo o fluxo de caixa da minha empresa. Isso não vai ser algo positivo. Então a letra A está equivocada. Letra B, alocar recursos de forma ineficiente para garantir a conclusão das tarefas? Não. De forma eficiente e não ineficiente. Então a letra B também está errada. Letra C, realizar atividades de maneira adequada e eficiente, utilizando recursos disponíveis. Perfeito. Isso vai, inclusive, proporcionar maiores condições para a empresa conseguir alcançar os resultados. Na letra D, ignorar a importância dos recursos humanos na busca por objetivos administrativos. Pelo contrário, eu tenho que perceber a importância dos recursos humanos, dos funcionários, para poder buscar os objetivos administrativos. Então, primeira questão, o nosso gabarito é a letra C. Questão número 2. Administrar é um procedimento contínuo e sistêmico, que engloba atividades administrativas ou gerenciais, como planejamento, organização, liderança, execução e controle. O processo de identificar metas, objetivos organizacionais, desenvolver estratégias para alcançá-los. Aí ele coloca alocar recursos e coordenar atividades para atingir esses objetivos. Refere-se a qual conceito? Gente, temos aqui uma questão polêmica e vai se acostumando com a sua banca, porque a tua banca é uma banca polêmica, pelo menos na minha disciplina, tá? Diversos foram os erros já cometidos por ela, e aqui eu vou mostrar um deles e como que você precisa agir nesse tipo de questão. Porque, na verdade, os processos que são colocados não nos remetem apenas uma função ou a um conceito. É lógico que quando eu falo em identificação de metas, objetivos, desenvolver estratégias, eu estou falando de planejamento. Então, por enquanto, na número 2, o nosso gabarito é a letra D. E, na verdade, vai ser a letra D, tá? Embora eu chame a sua atenção pelo fato de alocar recursos e de coordenar atividades. Porque, na verdade, isso representa uma função específica do administrador, que é a função de coordenação. Tudo bem? Ou de organização, melhor dizendo, tá? Porque quando você coordena as atividades, você atua como coordenador, E o que o coordenador faz? Ele organiza as atividades. Então, ele aloca as pessoas envolvidas. Então, isso nos remete a uma função de organização. Então, aqui eu tenho organização, até aqui, tá? Isso não é mais planejamento. Isso é organização. Você pode pegar qualquer livro de administração de qualquer autor, eles vão concordar com o que eu estou falando, tá?
E não há coordenação nas alternativas. Não há organização nas alternativas. Por isso, a nossa resposta é a letra D. Eu estou te passando aqui o intuito do curso de questões, não é apenas você resolver questões, sair falando gabarito, né, ou fazer comentários sobre as alternativas. É você também criar a capacidade, no caso de vocês, né, e esse é o meu objetivo também, de ter a paciência necessária de compreender que existem certos enunciados que são ou subjetivos demais ou que realmente estão equivocados, que você já fica sabendo que a sua banca não tem a prática de voltar atrás ou de assumir as suas falhas e que você precisa saber agir nesse tipo de questão. O enunciado realmente ele está equivocado. A questão deveria ter sido anulada. Ela foi? Não, ela não foi anulada. Logo, parcialmente, a questão está correta e a gente vai, infelizmente, ter que trabalhar com parcialmente a questão para analisar e identificar o nosso resultado. Tudo bem, gente? Vão se acostumando, infelizmente, isso não é a primeira vez que aconteceu com a sua banca, já aconteceu outras vezes, mas aqui eu estou trazendo propositalmente um caso específico para que você fique alerta para saber como vai conduzir esse processo. Beleza? Bem, questão número 2, gabarito letra D. Vamos embora para a nossa próxima questão. Questão 3. De acordo com a teoria neoclássica de administração, detalhe, tá? Não que vá cair a teoria neoclássica. Não é essa a intenção. O princípio fundamental da organização formal, que define o número ideal de subordinados que cada administrador deve ter, variado em função do nível e da natureza do cargo, da complexidade e da viabilidade do trabalho e do preparo dos subordinados, é o princípio da amplitude administrativa, né? Pode marcar, questão 3, gabarito, é a letra E. Por quê? Porque a amplitude administrativa, juntamente com especialização, divisão do trabalho e hierarquia, ou seja, letra A e letra B não poderiam ser os princípios fundamentais da organização formal, tá? Quando a gente estuda princípios das organizações formais, a gente está estudando, de certa forma, estrutura organizacional. E aí você tem 4 princípios ao todo, que é a divisão do trabalho, a especialização, a amplitude administrativa e também a hierarquia. E a amplitude administrativa, ela indica para a gente o número de subordinados que um administrador consegue supervisionar, né? É lógico que isso depende de algumas situações, como o nível que ele está alocado, a natureza do cargo, a complexidade, a viabilidade do trabalho, como foi colocado aí no número 3. Lembrando que a amplitude administrativa também pode ser chamada de amplitude de controle ou amplitude de supervisão, tá? Então, número 3, gabarito letra E. Eu acredito que dentro de conceitos básicos de administração pode ser que a banca aborde os princípios da organização formal. Não que ela vá abordar a teoria neoclássica, mas pode ser que ela aborde, porque é algo básico da administração, o conhecimento desses princípios, tá? Número 3, letra E. Questão número 4. A 4 diz: a departamentalização tem o objetivo de facilitar a coordenação de uma empresa, integralizando pessoas, tarefas e suas atividades. Um dos principais tipos de departamentalização é aquele no qual o agrupamento é feito visando a semelhança de tarefas, habilidades e recursos para cada função específica. Estamos falando, obviamente, né, de função específica, atividades sendo agrupadas por funções, da departamentalização mais utilizada pelas empresas, que é a funcional. Questão número 4, portanto, o gabarito é a letra A. Ah, professor, mas você acha que vai cair departamentalização? Então, no último concurso, se eu não me engano, que aconteceu em 2014, né, organizado pela Banca 6 Gran Rio, caiu departamentalização, não estava expresso no edital,
mas estava dentro de conceitos básicos de administração. Por isso que aqui no focado você estuda departamentalização também para a sua prova, tá? Logo, ter o conhecimento de que maneira que as atividades são agrupadas numa organização é importante para esse concurso, beleza? Questão número 4, então, gente, gabarito letra A. Próxima questão. Questão 5. A departamentalização frequentemente utilizada nos níveis mais baixos da estrutura organizacional das áreas produtivas, estamos falando de produção, sistemas produtivos, ou de operações das empresas industriais, em que a diferenciação e o agrupamento são feitos por meio do arranjo dos equipamentos, da distribuição física adequada dos equipamentos. Utilizado especialmente quando a tecnologia e os produtos são duradouros, como no caso da indústria automobilística. Isso caracteriza a estruturação organizacional de qual tipo? Estamos falando de uma estrutura por processos, Questão número 5, gabarito letra E. Até porque a finalidade de um processo é você verificar que existem etapas, existem fases, para que você consiga transformar entradas em saídas, Isso faz com que a gente lembre de processo produtivo, muito utilizado em empresas industriais, ênfase na tecnologia, para conseguir produzir com mais capacidade e com mais qualidade. Então, questão 5, realmente, o nosso gabarito é a letra E. Beleza?